Olá, boa noite. O É Notícia entrevista hoje um dos maiores criminalistas do país, Pier Paolo Bottini. O advogado é professor de Direito Penal da USP e tem mestrado e doutorado pela Universidade de São Paulo. Autor de livros sobre lavagem de dinheiro e reforma do Poder Judiciário, Bottini defende réus investigados na Lava Jato, como a mulher de Eduardo Cunha, Cláudia Cruz, o ex-ministro José Eduardo Cardoso e executivos de grandes empreiteiras. Seja muito bem-vindo. Obrigado. É um prazer recebê-lo, professor. Prazer, tudo meu. Vou chamá-lo de professor e olha, hoje a gente está estreando um cenário novo aqui no É Notícia. Olha como ficou bonito o nosso cenário, até com esse fundo noturno, uma mesa bem menor, um cenário mais clean e informal. E o senhor é o nosso convidado aqui para esse primeiro programa. Muita honra, muita honra. Que bom, que nos dê sorte. Vamos lá, professor, o senhor tem uma carteira de clientes estrelados, eu acabei de citar alguns, muitos deles envolvidos na Lava Jato, que vem estabelecendo novos paradigmas para a defesa, com condenações em série de homens ricos e poderosos. Muitas dessas condenações começam com um instrumento chamado delação premiada. Como é que isso mudou a vida dos criminalistas, dos advogados do país e como é que a defesa vem se adaptando a esse novo paradigma definido pela Lava Jato? Esse é um ponto muito importante, né? Na verdade, a ideia da colaboração premiada é sempre que um dos réus, um dos envolvidos num determinado esquema criminoso, ele vá até a justiça, ele entregue, colabore, ajude a esclarecer os fatos e, em troca, ele tem uma série de benefícios, uma redução de pena, uma forma mais branda de cumprir a pena e assim por diante. Bom, na verdade, essa ideia da delação premiada ela já existia na lei brasileira há muito tempo, mas em 2013 teve uma reforma da lei muito importante, foi criada uma lei que regulamentou melhor a delação premiada. E a partir daí, então, as partes, tanto a acusação, quanto a defesa, quanto o juiz, elas começaram a usar com mais segurança a delação premiada. E justamente por isso que a Lava Jato ela pôde usar esse instrumento de forma mais regular, com mais frequência. Lembrando que a Lava Jato começa em 2014, né? Então, Exato. Logo após essa regulamentação. 6 meses após a lei começa a Lava Jato. Então, é interessante notar, teve uma reforma legislativa, a gente teve a aprovação de uma lei e essa lei ajudou a Lava Jato a ser o que ela é. A gente sabe que a Lava Jato ela não teria essa dimensão toda se não fosse, como você bem disse, a delação premiada. Então, a gente pode dizer que, embora ele existisse na lei há muito tempo, ele foi regulamentado de forma mais precisa em 2013. Isso permitiu que a Lava Jato, então, ela tomasse essa dimensão toda, esse instrumento passou a ser, não era usado antes, né? Ele começou a ser usado de maneira mais eficaz com a Lava Jato. Há um exagero no uso desse instrumento? Como é que o senhor enxerga isso como advogado? Há um excesso no uso de delações premiadas? Ela é bem usada? Veja, na verdade, como a gente está começando, como todo instrumento novo, ele tem alguns problemas, isso é natural. A gente tem algumas falhas, tem alguns aspectos da delação que não estão regulamentadas. Então, a gente ainda tem muita insegurança no uso da delação premiada. Se ela está sendo usada muito, eu não sei, porque a delação premiada é um contrato entre as partes, ou seja, o delator e a acusação. Ele quer falar, a acusação quer ouvir e quer dar para ele um benefício. Então, sempre que as partes estiverem de acordo, ela pode ser utilizada, mais ou menos. Agora, é claro que a gente tem que tomar uma série de cuidados na delação. E a gente percebe com a Lava Jato, quando você começa a usar um instituto muito como a delação, os problemas começam a aparecer. E é uma ótima oportunidade, inclusive, para a gente resolver esses problemas. Então, por exemplo, o que você faz quando você descobre que o delator não contou tudo? Você quebra a delação, você dá para ele uma nova oportunidade, cobra uma multa a mais, exige um tempo de pena ou simplesmente manda ele embora. Ou então quando as delações são conflitantes, né? Eu acho que isso ficou patente agora em outro caso, na chapa, no TSE, quando o ministro Herman Benjamin foi ouvir as partes. Foi o Marcelo Odebrecht dizer alguma coisa sobre aquele jantar com o Temer, em que foram pedidos os 10 milhões de reais. Ele disse que o presidente Temer não estava presente na hora, que não ouviu nenhum pedido direto. Já o Cláudio Melo Filho, que é um executivo da empreiteira, disse que houve um pedido direto, sim, do presidente Michel Temer. Então, como é que faz isso? Porque essas delações sequer foram divulgadas ainda, elas continuam sob sigilo, mas a gente já sabe isso por causa do depoimento no TSE, que, obviamente, há versões conflitantes. Como resolver esse impasse? E sempre vai depender do tamanho do conflito, né? Às vezes é um detalhe, quem estava presente, quem não estava... lembrando que a delação é um detalhe que faz toda a diferença. Total diferente, caso, não tenha dúvida nenhuma. Mas, mais uma vez, isso vai depender muito. A gente sabe que delação é baseada sempre na memória do delator. E é claro que a memória ela pode ser seletiva às vezes, ele pode esquecer às vezes, esquecer propositadamente às vezes. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. No fundo, a delação ela é uma orientação, ela é uma história que alguém conta. O senhor recomenda a seus clientes que façam a delação premiada? Alguns dos seus clientes na Lava Jato já optaram por fazer? Já optaram. Eu acho que é uma alternativa. Nem sempre ela é a primeira alternativa, aliás, nunca ela é a primeira alternativa, sempre você tem uma hipótese de defesa no processo penal,
Mas, em determinadas circunstâncias, a delação é uma alternativa, sim, uma alternativa de defesa, ou seja, o cliente vê uma oportunidade para contar o que ele sabe e ele antecipa uma pena. Delação é importante dizer que ela sempre vem junto com uma pena, seja uma pena mais branda, mais leve, mas vem com a pena, ele vai ser condenado por aquilo, ele vai contar aquela história, mas a pena dele vai ser menor, justamente porque ele colaborou com a justiça. O senhor diria que nesse caso especificamente da Lava Jato, por exemplo, está mais difícil absolver os clientes que não recorrem à delação premiada, porque além da delação tem a decisão do Supremo também de prender réus condenados em segunda instância, quer dizer, o que faz que a delação se torne um instrumento mais atraente ainda. Veja, isso de alguma forma antecipa um pouco aquele que estava pendente a delatar. É evidente que se ele tem uma antevisão que ele vai ser preso mais cedo, isso pode fazer com que ele corra para a delação. Mais uma vez, depende muito do caso. Então, em determinados casos, quando o sujeito tem realmente muitas provas contra ele, está numa situação processual delicada, a delação é uma opção. Mas você precisa avaliar qual é o tempo de prescrição, você precisa avaliar se tem alguma nulidade no processo. Há pessoas que foram absolvidas na Lava Jato também. Então, sempre depende do caso. O que a gente pode dizer é que a delação é um item a mais na estratégia de defesa, ou seja, você tem um elemento a mais para usar em determinadas situações. Mais uma vez, de forma legítima, de forma ponderada, mas você precisa melhorar muito a regulamentação da delação. Ainda tem espaços vazios que a gente precisa preencher. Como é que o senhor vê a condenação após a segunda instância, a prisão do condenado na segunda instância? Veja, eu acho que aí é um problema de constitucionalidade. A nossa Constituição diz claramente que as pessoas só podem ser presas, ou seja, a pena só pode ser executada depois de encerrados todos os procedimentos, todos os recursos. Então, mas não é uma opção minha, é uma opção que o Constituinte fez em 88. O legislador, recentemente, há alguns anos, fez uma lei que diz exatamente isso. Você só pode executar a pena depois que todos os recursos forem julgados. Então, mas você tem uma Constituição, você tem uma lei, eu não acho que era a função do Supremo Tribunal Federal interpretar contra a lei. Você tem uma lei muito clara que fala isso. Então, o que me preocupa um pouco é quando o Poder Judiciário acaba adentrando, passando por cima de uma opção que o legislador fez, certa ou errada. Mas por qual motivo? Há uma pressão política, há uma pressão da sociedade, da opinião pública? Eu acho que a gente tem uma situação que, claro, você tem um processo penal que demora muito tempo. Ou pelo menos tinha, mas continua tendo. Você tem um processo penal que demora anos e anos. Isso dá uma sensação de impunidade. Agora, a gente tem que entender por que o processo demora anos e anos. Eu não acho que a saída é você antecipar a pena, é você fazer com que o processo ande mais rápido. E como um processo anda mais rápido, você tem N reformas que você pode fazer, por exemplo, digitalização. Você tem uma série de gargalos no processo que já foi identificado, como você intima as pessoas. Por que os processos em Curitiba, eles andam tão rápido? Porque aquilo é tudo digital. Então, eu, advogado, sou intimado pela internet. Eu não preciso de oficial de justiça, eu não preciso de diário oficial. Ou seja, vem no meu e-mail. E se eu não abrir em 10 dias, eu me dou por intimado. Então, os processos... São reformas básicas, mas que fazem toda a diferença. São óbvias, e silenciosas. Elas não despertam polêmica. Ou seja, você não precisa ficar discutindo no Congresso. São ajustes que fazem com que aquilo ande muito rápido. Então, eu sou contra essa prisão, essa antecipação da prisão. Eu acho que, se a gente for tomar essa decisão, a gente tem que tomar no Legislativo e não no Judiciário. Eu acho que o Legislativo é a arena para tomar essa decisão. Agora, professor, o Brasil vive intensamente a Lava Jato quase como se fosse uma novela, né? Com um capítulo novo a cada semana, todo mundo espera e acompanha. O senhor acha que o Brasil será outro depois da Lava Jato? Ou corre-se o risco de acontecer a mesma coisa que aconteceu na Itália? Por exemplo, a Operação Mãos Limpas acabou levando a ascensão ao poder de um Berlusconi durante, sei lá, uma década. Ou então até de reproduzir aquela frase famosa daquele autor italiano, Giuseppe de Lampedusa, que diz que é preciso que algo mude para que tudo continue como está, né? Qual a sua impressão? Eu acho que é muito difícil a gente saber o que vai acontecer, né? A Lava Jato foi uma coisa nova no país. Ela certamente impactou a forma de fazer política, certamente impactou o sistema político. E qualquer avaliação, perspectiva que a gente fizer sobre o que isso representa no processo eleitoral, por exemplo, de 2018, é muito cedo, porque a gente não sabe quais são os fatores, a gente está diante de uma delação muito grande que vai aparecer agora, a gente não sabe quem é que vai estar envolvido, quem é que não vai estar envolvido. Então, eu acho que os impactos vão ser muito grandes. Agora, de forma estrutural, o que é importante ver? Mais uma vez, não é só a Lava Jato. A gente teve uma série de mudanças estruturais que possibilitaram que tudo isso acontecesse. A gente teve leis importantes que foram aprovadas em 2012, 2013, por esse Congresso que a gente critica tanto, mas ele aprovou uma nova lei de lavagem de dinheiro, que foi muito importante,
uma nova lei de crime organizado, que foi importante, uma nova lei de anticorrupção, que foi importante. Tudo isso possibilitou a Lava Jato. Então, o que a gente tem que ficar atento é para que esse movimento, e claro, aqui eu não tô passando por alto das críticas que se fazem à Lava Jato, alguns excessos, mas a gente tem hoje uma legislação muito mais eficiente, hoje as instituições estão funcionando, então isso veio para um lado que a gente tem que impedir é o refluxo, ou seja, é que isso volte. Nós fizemos avanços importantes e não foi só avanços em relação a uma operação, foram avanços em relação à legislação, ao fortalecimento das instituições. Hoje a Polícia Federal e o Ministério Público são muito mais fortes e estruturados do que eram há anos. O que é fundamental é que a gente não tenha um retrocesso em cima disso. A Lava Jato já se mostrou passível de ser replicada. Ou seja, a gente tem em outros estados iniciativas muito parecidas com a Lava Jato, para o bem e para o mal, mas eu não acho que isso é algo que vá passar no Brasil. Agora, que impacto isso vai ter no sistema político, isso vai depender de tantos fatores que fica até imprudente a gente tentar fazer qualquer tipo de análise em perspectiva. Mas o senhor vê algum risco? Quando o senhor fala para o bem, para o mal, para o bem a gente consegue até imaginar se houver, de fato, o início, pelo menos, de uma conscientização, de uma depuração de todo esse processo político, da classe política. Agora, quando a gente fala no mal, o senhor vê algum viés autoritário, ou então risco de ativismo judicial excessivo, ou então de se concentrar em algumas poucas figuras, por exemplo, como o juiz Sérgio Moro, que já foi enaltecido, celebrado como herói, né, nas manifestações populares? Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado para não criar heróis. E aqui, independente de crítica, eu acho que as pessoas que atuam na Lava Jato são todas muito competentes, muito dedicadas, mas a gente tem sempre o limite da institucionalidade. A Lava Jato ser replicada, como você disse, o lado bom a gente conhece. Qual é o lado ruim? É a gente evitar voluntarismo, ou seja, a gente evitar qualquer tipo de exagero, qualquer tipo de arbítrio. Ou seja, o juiz, o Ministério Público, ele tem que sempre atuar dentro da lei. Mas o senhor vê exemplos concretos desses exageros acontecendo na Lava Jato? Eu acho que algumas prisões cautelares, elas são excessivas, elas são desmedidas. E eu não estou falando só de Curitiba, eu estou falando em outros lugares do país. Por exemplo, a razão para manter Eduardo Cunha preso, o José Dirceu preso, o próprio Marcelo Odebrecht preso por tanto tempo até a negociação da delação premiada? Cada caso tem um caso. É claro que a gente não pode generalizar. Eu também não queria entrar num caso específico até para não fulanizar a situação, mas eu acho que sim, a gente tem que tomar cuidado, mas mais cuidado é um pouco com as reivindicações que nós fazemos e o que a gente espera do Poder Judiciário. Muitas vezes o juiz ele é criticado porque ele cumpre a lei. Então, o juiz que dá prazo para uma defesa se manifestar, o juiz que solta quando não há requisitos para prisão preventiva, um tribunal que anula determinada decisão porque ela foi contrária à lei, às vezes ele é criticado, dizendo, olha, esse juiz, esse tribunal está protegendo a impunidade. A gente tem que tomar muito cuidado com as expectativas que a gente tem, ou seja, a gente tem a expectativa de que a corrupção seja combatida, isso é fundamental, mas desde que sempre respeitada a lei. Se a lei é ruim, a gente precisa mudar a lei, a gente não pode esperar que o juiz, que não é legislador, ele passe por cima da lei para nos dar alguma satisfação, satisfazer os nossos anseios de combater a impunidade. Então, mais uma vez, eu posso te dar um exemplo, que é o exemplo da prisão em segundo grau. Ou seja, a gente tem uma lei que diz que o sujeito só pode ser preso quando acabarem todos os recursos. E a gente diz, bom, mas isso gera impunidade. Mas quem tem que resolver isso é o legislador, não é o Poder Judiciário. Mas o legislador está comprometido com tudo que está aí. Mas a gente vota no legislador. Então, esse é o contrário do juiz, a gente tem o poder de mudar. Então, é justamente isso. A gente não pode esperar que um juiz, por mais esforçado e competente que ele seja, ele supra os defeitos do legislador, que é quem a gente elege. Eu acho que ali o foro para a gente discutir isso, a arena para a gente discutir isso, é a lei. Se a lei não está boa, a gente tem que mudar a lei. Mas talvez justamente esse vácuo, essa ausência de representatividade, muitas pessoas não se sentem representadas, acaba colocando um peso maior ainda, uma expectativa maior sobre o Poder Judiciário. Que é alguém que não tem a legitimidade eleitoral. E acaba legislando muitas vezes no vácuo causado pela política. Ele é um ser humano, ele sofre a pressão, ele lê jornal todo dia, ele vê televisão todo dia, ele percebe a pressão a que ele mesmo está submetido. E é desumano acreditar que um juiz ele não vá ser influenciado por isso. Agora, a nossa expectativa não tem que ser essa. A nossa expectativa é que, efetivamente, a gente, se tem um problema legislativo, a gente vai precisar resolver nesse campo legislativo. E, mais uma vez, lembrando que, em 2012 e 2013, a população foi às ruas
e a gente teve mudanças legislativas significativas que possibilitaram a Lava Jato. Eu acho que esse é o sistema correto, ou seja, a gente reivindica... a pressão popular, né? A reivindicação. E ela funcionou, a gente tem um exemplo muito concreto dela funcionando nesse caso. Agora, professor, o senhor mesmo mencionou a lista do Janot, né? Enfim, a gente já sabe os nomes que estão nessa lista, mas na prática ela ainda continua sob sigilo. Esse sigilo a gente espera que seja levantado aí nos próximos dias, que a gente conheça melhor os nomes e os casos desses 83 pedidos de inquérito. A julgar por casos semelhantes como o Mensalão, quanto tempo o senhor acha que a Lava Jato pode levar no Supremo Tribunal Federal? Porque a gente teve a primeira lista em 2015, dessa lista, sei lá, de 50 pedidos de inquérito, 5 só se tornaram réus até agora. A gente não pode tomar o Mensalão como paradigma, porque é interessante, no Mensalão eles tinham 40 réus no Supremo. Agora tem muito mais. Agora tem muito mais, mas agora eles também estão adotando uma estratégia diferente do Mensalão, que é desmembrar. Só fica no Supremo quem é autoridade com prerrogativa de foro, ou seja, que vai ser julgado pelo Supremo. Todos os outros vão para o primeiro grau, então vai espalhar pelo país inteiro. O que não significa que vai dar muito mais celeridade também, porque a gente está falando de muita gente, muitos inquéritos, muitos processos. Mas, de qualquer forma, quando a gente... E essa pergunta que você fez traz para a gente uma discussão que é fundamental no país, que é a prerrogativa de foro. Ou seja, o Supremo tem capacidade de julgar tudo isso? Ele tem capacidade de processar tudo isso? Pois é, uma das minhas perguntas. É a instância correta, quer dizer, para todas essas ações penais? Eu acho que não. Eu acho que a ideia da prerrogativa de foro, ou seja, algumas autoridades são julgadas pelos crimes que cometem pelos tribunais diretamente, teve a sua razão de ser. A ideia disso era uma ideia até que fazia algum sentido, ou seja, você tem uma autoridade pública, um senador, você fazer com que ele seja julgado pelo juiz da região dele, talvez a imparcialidade desse juiz não seja garantida. E aqui não faz nenhum juiz de valor sobre o juiz de primeiro grau, mas essa foi a ideia do Constituinte. Então, vamos jogar isso para um tribunal, porque o tribunal teria mais capacidade de processar e julgar esse senador, esse presidente, esse deputado. Mas percebeu-se que isso não funciona, porque os tribunais não têm capacidade para isso, não têm vocação para isso. E o Brasil acaba sendo um caso único no mundo, de tantas pessoas com prerrogativa de foro. Pois é, tantas pessoas e como é que o ministro do Supremo, que é vocacionado para discutir leis em abstrato, constitucionalidade, ele vai ouvir testemunho, ele vai ouvir um perito, não é função dele fazer isso. Quem sabe fazer isso, quem tem competência para fazer isso é o juiz do primeiro grau, que além de estar acostumado, ele está perto da produção da prova, ele está perto da testemunha, ele tem essa capacidade. Então, eu acho que a prerrogativa de foro tem que acabar. E qual seria a solução? Criar uma instância separada só para julgar esses políticos ou não? Mandar todo mundo para a primeira instância? Não, eu tenho muito medo da instância separada, porque aí você vai criar um juiz todo poderoso também, que vai julgar todos os políticos. Eu acho que isso não é saudável. Eu acho que mais ou menos você acaba com a prerrogativa de foro, vai todo mundo para o primeiro grau, mas sempre que você precisar tomar uma decisão que suspenda o exercício da função, então, por exemplo, tem um parlamentar, o juiz de primeiro grau vai processar esse parlamentar, vai julgar esse parlamentar normalmente. Só que se ele precisar tomar uma decisão que atrapalhe o exercício da função para a qual ele foi eleito, isso tem que ser submetido a um colegiado de juízes, isso tem que ser para o tribunal. Então, eu vou prender, eu vou suspender o exercício do mandato, eu vou impedir ele de sair de casa, isso é um tribunal que vai decidir. Para não deixar na mão de uma pessoa a interrupção do exercício de funções que muitas vezes houve um processo eleitoral. Então, milhares de pessoas colocaram aquela pessoa lá. Para suspender essa função, eu acho que eu preciso de mais de uma pessoa. Então, quem julga é o juiz. Mas se eu precisar de uma medida dessas, eu jogo para o tribunal. Isso dá celeridade, mas também dá uma garantia para o exercício. Eu acho que é um sistema muito mais funcional, muito mais eficaz e muito mais seguro também. O senhor acha que o Supremo tem se tornado um tribunal mais político? Ou mais suscetível a pressões políticas? Ele sempre foi um tribunal político e, portanto, mais suscetível às pressões políticas. Tem dois assuntos que incrementam isso de alguma forma. Em primeiro lugar, a TV Justiça, que a transmissão das sessões ao vivo, o que eu acho salutar, eu acho importante, mas é claro que isso coloca a cara do ministro. É uma faca de dois gumes, né? Exato. Por um lado tem a transparência do processo, mas por outro o ministro... Eu acho que o ministro do Supremo ele não pode se sentir pressionado. Aliás, por isso que o cargo dele é vitalício, para que ele não se sinta pressionado. Ele não tem que dar satisfação do ponto de vista eleitoral para as pessoas. Ou seja, ele está lá para aplicar a lei. Portanto, aquela discussão, ela ser pública, eu não vejo nenhum problema. Eu acho que ele tem que prestar contas à sociedade e isso tem que ser público. Por outro lado, os temas que estão chegando ao Supremo, eles são cada vez mais... Eles têm uma natureza muito mais política do que jurídica. Então, é natural que as pessoas comecem a se interessar pelo Supremo. Se a gente for ver 20 anos atrás, ninguém sabia quem eram os ministros do Supremo. Hoje as pessoas sabem, elas querem
participar. Se você vê a Praça dos Três Poderes em Brasília, antes, aonde que os movimentos sociais eles reivindicavam as coisas? Na frente do Executivo ou do Legislativo. Hoje você vê eles na frente do Supremo, com as faixas, com as bandeiras, batendo bumbo. É porque os movimentos populares, a sociedade civil percebeu que o Poder Judiciário é um protagonista político. Ele está discutindo ali aborto, droga, ele está discutindo demarcação de terra indígena, ou seja... Está discutindo corrupção. Corrupção, exato. Essa questão ou seja, o que é lavagem de dinheiro, e tudo isso está na pauta do Supremo. Talvez devesse estar na pauta do Legislativo, mas o Legislativo, por uma série de razões, ele não consegue tomar essas decisões, então isso acaba caindo no colo do Judiciário. Recentemente a gente tem assistido, principalmente essa discussão, essa confusão aí, o ministro Gilmar Mendes tem tido uma postura muito política, né, de participar de almoços, jantares, ser visto frequentemente com o presidente Michel Temer, né, falando sobre diversos temas, criticando a Lava Jato, falando sobre Caixa 2 que tem que ser desmistificado, falando que as prisões em Curitiba na Lava Jato são muito alongadas, então a gente vê claramente ele se pronunciando politicamente sobre diversos temas. Só que na semana passada ele teve uma discussão ali ácida com o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, né? Quer dizer, uma contenda que na verdade não foi frente a frente, porque ele falou antes, né, dizendo que era quase um crime, quer dizer, que era um crime o vazamento das delações do Odebrecht, supostamente pela própria Procuradoria-Geral da República, e o Procurador Janot respondeu também num tom, elevou bastante o tom, disse que era uma desinteria verbal, etc. Fez uma série de acusações de críticas ao ministro. Como que o senhor vê essa confusão que vem a público, né? Eu acho que, no fundo, as coisas estão chegando num momento extremo, eu acho que nesses dias, porque, no fundo, você tem uma delação que vai ser aberta, que, de alguma forma, pelo que se diz, ela vai impactar metade do mundo político eletivo. Você tem o Supremo Tribunal Federal que é chamado a se manifestar sobre questões políticas, porque essas prisões da Lava Jato agora estão chegando no Supremo. O caso do Eduardo Cunha, o caso do Zé Dirceu, para mencionar os dois que você mencionou, estão nas portas do Supremo Tribunal Federal. Aliás, só para fazer um parêntese, dizem que o Eduardo Cunha está muito esperançoso na decisão do Supremo, numa decisão obviamente favorável a ele. O senhor acha que existe alguma chance do Supremo? Porque o STJ já decidiu que não. Por unanimidade. Quer dizer, o senhor acha que o Supremo mudaria isso? É natural que as pessoas tenham esperança quando o habeas corpus dela chega no Supremo. Mas o senhor, como advogado, olhando de um ponto de vista muito objetivo e racional, o senhor acha que existe? Qual a chance do Supremo libertar o Eduardo Cunha? Eu não conheço propriamente todos os fundamentos da decisão, mas eu acho que quando chega no Supremo, em primeiro lugar, é o último degrau. Então, ou você tem esperança no Supremo, ou você já perdeu todas. É a última chance que você tem de ter a tua decisão do habeas corpus. E, bem ou mal, no fundo, o Supremo Tribunal Federal, lá atrás, quando pediram a prisão do Cunha, ele acabou tendo um posicionamento mais leve. Então, é natural que as pessoas achem que ele vai manter esse posicionamento mais leve. Agora, é claro que as circunstâncias concretas, elas podem ser porque aí tem a pressão da opinião pública, né? Você tem diversas das pressões. E é por isso que a temperatura aumenta. Se fosse por uma questão estritamente jurídica, vamos esquecer a opinião pública, vamos esquecer todo o caráter político da Lava Jato, seria correto que o Supremo libertasse o Cunha? Eu talvez seja parcial na resposta, porque eu tenho um envolvimento direto no caso, até como advogado. Eu não vejo motivos, e veja, aqui não vai nenhum juiz de valor sobre a imagem do Eduardo Cunha, o que ele fez ou ele deixou de fazer. O que está discutindo aqui é se existe ou não ele como motivo para ficar preso. Eu acho que se o sujeito não exerce mais a função parlamentar, ele está fora do exercício das funções, eu não vejo razão para você manter uma medida drástica como a prisão. Talvez você substituir por uma medida alternativa, como uma prisão domiciliar ou qualquer outra medida cautelar, ela teria os mesmos efeitos. Para mim, a ideia da prisão, e principalmente uma prisão antes do julgamento, é algo que sempre soa muito agressivo, sempre soa muito violento, e você só pode usar em medidas muito extremas. Mas a Lava Jato trabalha desse jeito, né? Trabalha desse jeito, mais uma vez... Então vem mudando esse paradigma também, né? Das prisões alongadas às quais se referiu o ministro Gilmar Mendes. Porque a Lava Jato pega um determinado setor social, mas se nós pegarmos a população em geral, a prisão preventiva é algo muito comum, o que é mais uma coisa que eu critico, mas hoje metade dos presos do Brasil são presos preventivamente. São presos provisórios também, ou seja, né? o que choca na Lava Jato é só mas, mais uma vez, eu não acho que o fato de você ter um excesso para a maioria da população justifica um outro excesso. Aliás, eu acho o contrário. Eu acho que você não pode ter excesso em nenhuma das duas pontas. Você tem medidas cautelares que poderiam ser utilizadas tanto para
os réus da Lava Jato, como todos os demais réus. Eu acho que a gente precisa trabalhar, inclusive, nós somos o quinto país que mais prende no mundo, ou seja, é algo muito violento. Nós temos 600 mil presos no Brasil, né? Agora, professor, então voltando só para a gente completar aquele raciocínio, eu interrompi o senhor sobre a confusão entre o Gilmar Mendes e o Rodrigo Janot, o que está por trás disso, né? O senhor falou que esses processos estão chegando ao Supremo Tribunal Federal, tem toda a pressão da lista do Janot. Tem a pressão dessa colaboração, tem os processos chegando no Supremo Tribunal Federal, tem um processo de cassação no TSE, que faz com que toda essa discussão de Caixa 2 ela tome uma dimensão muito maior, porque no fundo, aqui não se trata só de uma discussão de Caixa 2 é crime ou não é crime, mas a gente está discutindo se o atual presidente da República vai ser cassado ou não vai ser cassado. Então, é claro que isso toma uma dimensão... Mas o ministro Gilmar Mendes fala demais? Ele deveria falar menos? É uma avaliação difícil de fazer, porque o ministro Supremo, a gente sempre tem comparadinho aos Estados Unidos, né, em que o ministro Supremo não fala, ele é discreto. Mas nos Estados Unidos as sessões não são ao vivo, você não tem essa situação de jogar toda a disputa política. Mas mesmo aqui no Brasil, a gente pode comparar com os outros 10 colegas dele que falam menos. Mas ele tem se arvorado um papel mesmo, muitas vezes até de uma certa proteção à classe política, de uma crítica muito ácida à Lava Jato. Ele acaba fazendo críticas à Lava papel. Jato, isso. Até porque o ministro Gilmar Mendes, lembrando, ele também está no Tribunal Superior Eleitoral e também está no Supremo Tribunal Federal. Então, ele é alguém que está vivenciando todas as situações e as distorções de um sistema político eleitoral e também está na turma que discute a Lava Jato, que lembrando que a Lava Jato agora não é mais o pleno, né? é só a turma. Então, alguém que está diretamente envolvido nesse processo todo. O silêncio da presidente do tribunal, a ministra Carmen Lúcia, por outro lado, incomoda em relação a esse assunto? Não, eu acho que o presidente do Supremo Tribunal Federal ele tem esse papel de tentar manter a serenidade e preservar a instituição. E eu acho que a ministra Carmen Lúcia tem feito isso de maneira bastante correta. Eu acho que ela não pode colocar a instituição nessa disputa, que é uma disputa nesse momento entre pessoas, ou seja, essa subida de tom não é a Procuradoria-Geral da República contra o Supremo Tribunal Federal. Eu acho que é um desentendimento entre pessoas que têm as suas posições políticas e acabaram demonstrando, mas eu não vejo aqui elas levam o nome, carregam o peso da instituição. Exato. Esse é que é o problema. Aí não acaba, aí não fica restrito. Mas é interessante como a gente acaba flanizando, a gente fala na lista do Janot e não na lista da PGR. Acaba Exatamente, sendo a lista o Janot e o Gilmar, mas eu ainda acho que a Procuradoria-Geral da República, o Supremo Tribunal Federal, eles mantêm as suas relações e é importante que a Carmen Lúcia, nesse momento, ela tenha serenidade, mantenha a discrição. Professor, de licença, um minutinho, a gente já até estourou nosso tempo, mas vamos para o nosso intervalo, a gente volta já, não sai daí. Olá, estamos de volta com o criminalista e professor da USP de Direito Penal, Pier Paolo Bottini. Professor, Caixa 2, o que é essa, quando falam, é uma tentativa de anistiar o Caixa 2, é possível anistiar o Caixa 2? O que os parlamentares estão tentando fazer? Ou é anistiar crimes correlatos? Juridicamente seria possível fazer isso? Bom, anistiar, você pode anistiar qualquer coisa. Basta provar uma lei que diga que aquilo não é crime em determinadas circunstâncias. Mas Caixa 2, porque não é crime exatamente. Ele é entendido como falsidade ideológica. Não, pode ter até 5 anos de prisão. Quer dizer, ele não é especificado no código. Como Caixa 2, mas a conduta de Caixa 2 está contida no falsidade, artigo 350 ideológica. do Código Eleitoral. Quer dizer, não é nem Código Penal, é Código Eleitoral. Mas é um crime previsto lá. Você pode anistiar, pode, mas é interessante porque na Lava Jato você não tem nenhuma denúncia por Caixa 2. É por corrupção, mas daí vem a preocupação. Então, o que está por trás dessa tentativa? É anistiar ou pelo menos reduzir os casos de corrupção, de lavagem de dinheiro, de crimes mais graves do que o Caixa 2? Por isso que se deve ter muita atenção sobre esse suposto projeto de lei, que ninguém até hoje viu a redação, para saber exatamente o que se quer anistiar, independentemente de juízo de valor. Mas uma coisa é Caixa 2, que é você dar dinheiro para alguém para eleição não contabilizado. Outra coisa é você dar dinheiro para alguém não contabilizado com a intenção que esse alguém pratique um ato qualquer em seu benefício. Então, uma coisa é, eu gosto muito desse deputado, eu quero dar dinheiro, mas eu não quero aparecer, eu vou dar por fora. Isso é crime, mas é um crime. Outra coisa, eu gosto muito desse deputado, eu vou dar um dinheiro porque eu quero que ele aprove uma emenda dessa forma. Isso é corrupção. Então, são coisas muito diferentes. Só que mesmo o Caixa 2, ele já embute essa ideia, né? Se não é um dinheiro declarado, muitas vezes pode ser um dinheiro de origem duvidosa ou então esperando uma contrapartida. Isso, a ideia da contrapartida é o que transforma o Caixa 2 em corrupção. Ou seja, a corrupção é quando o parlamentar ou o agente político, ele vende a atuação dele para alguém.
Então, e veja, ele pode vender, inclusive, por uma doação oficial para o Caixa 1. Você pode que foi o caso do senador Waldir Raupp, né? Que foi o recebimento da denúncia em relação a isso. Então, no fundo, o anistiar o Caixa 2 é algo que teria pouco impacto na Lava Jato, porque não teve ninguém denunciado. Exatamente, por isso a nossa dúvida, o que eles querem realmente fazer, né? Porque se teria um pequeno impacto para um dano imenso à imagem, mais um dano à imagem da classe política, então porque precisamos o que está ficar muito atento ao que efetivamente se quer anistiar. Exatamente, é pior ainda. E aí, quando o senhor fala dessa diferença entre Caixa 2 e corrupção, o presidente Fernando Henrique começou, né? Tem toda essa vertente teórica que quer separar, que ele fala, uma coisa é o Caixa 2, que tudo bem, é crime, mas não é tão grave assim, porque você tem, né, recebe o dinheiro de uma empreiteira de alguém, mas é usado para campanha eleitoral. E outra, muito mais grave, é a corrupção, com o dinheiro para enriquecimento pessoal. Eu acho que há um desvirtuamento nesse raciocínio. Exatamente. Como é que é esse raciocínio? A finalidade toda do dinheiro, eu recebi o dinheiro de alguém. Se eu vou usar para campanha eleitoral ou pôr no bolso, isso é irrelevante. O que é relevante é o porquê que eu recebi esse dinheiro. Então, vamos supor que você é uma senadora, você fala, olha, eu vou aprovar uma lei, me dá 1 milhão que eu vou aprovar essa lei. Eu dou 1 milhão. Se você vai usar para doar para a Fundação do Câncer, colocar no bolso, fazer sua campanha, emprestar para pagar a cirurgia de um parente, tanto faz, isso é corrupção de qualquer maneira. Então, o que eu faço com aquilo não é relevante. Relevante é por que eu recebi aquilo. Então, eu acho que a gente não pode mudar o foco. Pôr no bolso ou fazer campanha, para mim, é absolutamente irrelevante. A questão é, eu recebi isso em troca de um ato, então isso é corrupção. A gente pode dar um nome que a gente quiser, mas é corrupção de qualquer maneira. Não é Caixa 2, não é nada. É corrupção pura e simples. Mesmo se aquilo tudo foi investido na campanha, não interessa, é corrupção. Porque, a finalidade veja, o sujeito ele vai ter uma... Aliás, eu acho pior ser investido na campanha do que pôr no bolso. Porque se ele investiu na campanha, é porque ele está usando aquilo para ocupar um cargo. E eu prefiro um sujeito que coloque isso no bolso e não ocupe cargo nenhum, do que um sujeito que faça isso para replicar a prática dele. Então, eu acho que usar na campanha talvez seja pior do que colocar no bolso. E é interessante porque aí o temor aumentou, a gente falou do Waldir Raupp, né, que acabou se tornando réu por supostamente ter recebido dinheiro para o Caixa 1, aí os políticos ficaram assustadíssimos, apavorados. O senhor acha que isso indica um comportamento mais severo do Supremo nesses casos? Quer dizer, em todos os casos eles vão procurar os indícios de corrupção? Porque no fim quem define isso desde o mensalão, eu acho que está muito claro que o ato de corrupção é um ato que flexibilizou-se um pouco o que você usa como prova de corrupção. Eu acho que desde o mensalão, essa ideia da corrupção ampla é uma ideia que vem pairando. Eu nem acho que o Waldir Raupp seja o grande paradigma, eu acho que foi o mensalão. A definição de corrupção do mensalão é muito diferente do que era corrupção no caso Collor, ali era muito estrito. No mensalão, o Supremo deu uma interpretação muito mais ampla e é essa interpretação que foi usada desde então, em todos os casos. Mas ainda precisa ter aquele ato de ofício, eu preciso demonstrar o ato de ofício. A grande questão é como é que eu provo esse ato de ofício. Ou seja, eu preciso de uma prova muito efetiva ou um conjunto de indícios já me demonstram. Porque o que a gente tem agora são as delações, né? Os diretores da Petrobras ou então os empreiteiros dizendo, olha, a gente doou esse dinheiro em troca da aprovação de uma MP. Mas ele vai precisar, aí sim eu preciso provar. Para condenar alguém por corrupção, não basta só a palavra do delator. Eu vou precisar de alguma coisa a mais. Aí tem uma dificuldade maior. E aí um desafio. É o grande ponto da Lava Jato. Reforma política, né? Aí vem o instinto de sobrevivência. Aí eles tentam sobreviver de diversas formas. É a reforma política, a lei de abuso da autoridade, a anistia ao Caixa 2, e isso são todos os capítulos, faz parte da reação à Lava Jato, desse enredo de reação à Lava Jato. A ideia de lista fechada, como lhe parece? Eu tenho uma preocupação muito grande sobre lista fechada, porque você vai trazer para dentro do partido uma briga de efetivamente... Porque a ideia da lista fechada é uma ideia de você conseguir organizar o financiamento de campanha, na verdade. Ou seja, em vez de cada candidato a parlamentar buscar o seu próprio financiamento, o partido traz o financiamento para dentro, porque as pessoas não vão votar mais no fulano ou no ciclano. A justificativa é que as campanhas ficam mais baratas. Elas ficam mais baratas, porque é o partido fazendo campanha, não é cada um por si. Mas você tem uma questão, qual é a ordem da lista dentro do partido? Como é que você faz essa ordem? Aí você pode ter o Caixa 3, né? Se eu tiver muito dinheiro, eu posso comprar o meu lugar nessa lista, ou não? E mais, você vai dar primazia para quem já é parlamentar? Porque se você disser que quem é parlamentar tem um lugar assegurado na frente da lista, você vai ter muito mais dificuldade em renovar o sistema e em renovar as pessoas que lá estão. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu tenho muitas preocupações sobre a lista fechada. Ela fortalece a ideia de partido, sem dúvida alguma, mas talvez ela dificulte muito a renovação dos parlamentos de acordo com a vontade popular. Falando
Falando um pouquinho sobre a Operação Carne Fraca, que agora a gente já está com pouco tempo, professor, Tá. a PF errou na Operação Carne Fraca ou está em curso uma operação abafa para tentar minimizar o prejuízo econômico e ao setor produtivo? Acho que são duas coisas. Eu acho que teve algum exagero da Polícia Federal na divulgação, mas pelo que eu li nos jornais, ainda existem outros pontos investigados que não vieram à tona. Então, Porque estão sob sigilo. Então, eu acho um pouco cedo para a gente fazer uma avaliação sobre a Operação Carne Fraca até que venham todos os pontos à tona. Eu só espero que isso não tenha sido um ato irresponsável de divulgação leviana, porque se for, a gente abalou seriamente uma das vertentes importantes do funcionamento da nossa economia. Mas eu acho cedo para falar sem ver a totalidade dessas investigações. Mas a gente já vê a reação a isso, que é a lei de abuso à autoridade, que deve voltar que toda vez que o baila, parlamento né? acaba sendo sob suspeita, você venha ali. Eu acho que você precisa de uma lei que regulamente isso, mas ela tem que ser muito cuidadosa. Eu acho mas que essa lei, o projeto de lei que está aí, ele é muito abrangente? Ele é melhor do que o que estava na Câmara antes, que era absolutamente abrangente. Era um absurdo, né? Esse está um pouco mais delimitado. Eu acho que é importante que as autoridades, principalmente as autoridades que vão ser submetidas a essa lei, elas colaborem, não no sentido de sou contra qualquer lei. Eu acho que elas precisam trazer uma colaboração no sentido de, olha, a gente precisa de uma lei de abuso de autoridade, isso é importante, mas ela tem que ser muito bem definida. Eu não gostaria de ter um Ministério Público, uma polícia e um juiz submetidos a uma lei draconiana demais, uma lei que não seja precisa, porque isso vai fazer com que eles se sintam inibidos no exercício da função. Eu quero uma lei que faça com que eles não extrapolem. E eu acho que esse limite tem que ficar muito claro. Porque ela é muito pouco objetiva, né? Ela tem que ser muito objetiva. Ela é muito abrangente, ela é muito ampla, ela é muito subjetiva. Acho que ela tem que ser mais objetiva. Facilmente consegue encaixar em várias situações. Eu não posso inibir a atuação funcional e legítima deles. Eu quero inibir o abuso. Portanto, eu preciso deixar essa fronteira muito bem demarcada. Professor, o ex-presidente Lula vem se lançando candidato em diversos eventos, aí já pensando nas eleições presidenciais de 2018. Ele chega lá ou o senhor acha que é grande a chance de condenação na segunda instância, porque aí pela lei da ficha limpa ele já não poderia se candidatar? Né? Você tem aí um prazo de 1 ano e meio, mais ou menos, para isso. Eu acho legítimo o presidente se lançar, eu acho que ele tem uma situação específica, mas é muito difícil a gente saber, porque você precisaria de uma condenação em primeiro grau e dessa condenação condenada por um tribunal em segundo grau, por um colegiado, para você entrar na lei do ficha limpa. Porque aí a gente pensa no Sérgio Moro, já está chegando ao final o processo dele na primeira instância, e aí a gente pensa no Tribunal Regional da Quarta Região, que normalmente tem referendado as decisões do Moro. Mas em regra eu não sei se 1 ano é o suficiente para você julgar uma apelação desse porte. A gente precisaria ver, eu não tenho de cabeça quais são os tempos, eu acho que o tempo é um pouco superior a isso, mas é uma questão, mais uma vez, falar sobre 2018... Seria ruim que uma questão jurídica, seria ruim para a política que uma questão jurídica tirasse alguém que, obviamente, um candidato forte, porque todas as pesquisas mostram que ele ainda é forte da disputa se for uma condenação criminal, eu acho que é algo que a lei... Mais uma vez, eu vou voltar na lei. A lei vai prever que ele fica inelegível, mas, mais uma vez, eu acho que falar em 2018 é muito cedo. A gente tem justamente esse cedo, componente... mas só se pensa nisso, só se pensa nisso. Sobre isso. Mas o que a gente tem a gente tem agora, na boca de sair uma colaboração que vai falar de números, inclusive presidenciáveis, pelo que se diz. Então, você não sabe muito bem, a impressão que eu tenho é que a grande quem vai ser menos afetado vai ter mais condições. Então, a gente vai estar falando de todos esses personagens, aí, não só do Lula, mas eu acho que todos eles, de alguma forma, seja por um impedimento jurídico, seja por um desgaste de imagem, eles vão estar afetados. O que me dá um certo pavor, para ser bem sincero, porque eu acho que quando a classe política é aniquilada dessa forma, a possibilidade de surgir um salvador da pátria, ela é grande, e eu tenho muito medo disso. Uma última pergunta antes da gente ir para o nosso pinga-fogo. O senhor foi contra o impeachment da presidente Dilma Rousseff sob o argumento de que não existia base jurídica para destituir a presidente. E isso abriria, obviamente, um precedente perigoso. O Brasil vai sair ou está se saindo melhor ou pior de todo esse processo? Eu espero que ele saia melhor, essa é a minha expectativa. Ou seja, eu acho que o impeachment ele se fez sem uma base jurídica, sem uma base técnica. Eu acho que agora a gente discute a cassação de um vice-presidente. Eu acho que a gente está passando por um momento de provação das instituições muito grande. Eu espero que a gente consiga chegar em 2018 com as instituições funcionando
com uma eleição livre, com uma eleição democrática, que a gente eleja o presidente, seja ele quem for, e que as coisas continuem. A gente tem uma democracia muito adolescente ainda, a gente tem uma insegurança institucional muito grande, e a única coisa que eu espero é que a gente não caia num populismo, num autoritarismo, que a gente acabe corroendo as instituições que a gente criou com tanta dificuldade. Então tá, professor, vamos lá para o nosso pinga-fogo. Gilmar Mendes. Incisivo. Rodrigo Janot. Incisivo também. Alexandre de Moraes, não deu nem tempo de falar sobre ele. Polêmico. Carmen Lúcia. Eu acho que nesse momento serena. Sérgio Moro. Duro. Lava Jato. Relevante. Aécio Neves. Frágil. Lula. Frágil também. Dilma. Eu acho que passado. E Temer. Presente. Obrigada, professor, pela sua entrevista. O pinga-fogo é sempre divertido, né? Porque todo mundo tenta sair pela tangente. Mas muito obrigada por essa entrevista. Foi um prazer contar com a sua presença aqui. Foi um prazer também ter a sua companhia até essa hora. Nos vemos na próxima segunda-feira com um novo tema, com um novo entrevistado. Uma ótima noite, uma boa semana. Até lá!